Ah, não tem alternativa. Fábio, tô indo com você. Vem aqui. Pronto, achou? Calma. Achei. Achou? Então, 3, 2, 1. Gravando! Emílio Santana, Alexandre Rampinelli. A Vida é uma Corrida. Rapaz, fiquei escutando essas músicas do que a gente conversou no café ontem, do Zé Ramalho. No treino todo. É mesmo? É. Essa é aquela antologia acústica. É. Pô, é muito fera Zé Ramalho, velho. Já assistiu ele ao vivo? Não. Já assisti ao vivo, cara. Zé Ramalho. 2 vezes. Uma vez Zé Ramalho ao vivo. Um show muito rock and roll, porrada. Aqui no Marista, ginásio do Marista. Ele tocando rock and roll porrada? Ele, as músicas, a temática era rock and roll. Poucas tinha violão e tal, mas... o Zé Ramalho é rock and roll, cara. Lá atrás, quando ele tocava bateria e tal. Legal. Aliás, a união, ele e Elba Ramalho, os dois tocavam bateria, né? E depois assisti o Zé Ramalho uns 4 anos atrás em Paraty, aniversário de Paraty, que é logo depois do Réveillon, uma coisa dessa. E aí, show ao vivo sem nem avisar, nem sabia que tinha. Fiquei sabendo no dia, falei, vamos lá, vamos. Aí, show do Zé Ramalho, muito alto astral. Zé Ramalho é fera. Sábado à noite não. Foi? Sábado à noite, né? Sábado à noite você estava fazendo a focaccia. E eu fazendo meu pela égua. E aí a gente... Falei, pô, tô aqui tomando um vinho, comendo a focaccia, um caldo verde que a Cris tinha feito. E aí, por acaso, eu botei lá no Spotify uma playlist de sábado à noite e começou a tocar. Eu falei, pô, bacana, bom de ouvir. A sonoridade é muito boa. E aí eu falei, pô, legal. Quando a gente começou a correr, então você já estava ouvindo? Não, na verdade eu comecei a escutar música depois que a gente se separou. Ah, saquei. Quando eu voltei, você foi. Isso. No treino do final de semana passado, que hoje é segunda-feira, final de semana passado. Sim. A gente fez. Você está contextualizando. Eu estou contextualizando. Hoje é segunda-feira, a gente foi. Fizemos um treino com café da manhã. Treino, exatamente. Eu estava planejando um treino curto com o pessoal do Corre Junto. O pessoal do Corre Junto te ignorou. Muito. Completamente fez assim, ó. O lema da vaca para mim. Você sabe qual é o lema da vaca? Não. Cagou e andou. E aí eu falei, só de raiva eu vou aceitar o compromisso com o Emílio. O cara tentou fazer um flash mob com 48 horas de antecedência. Num grupo de WhatsApp. Não dá, velho. Grupo de WhatsApp não dá porra, não sai porra nenhuma. É só... bora marcar e nunca sai nada. Aí Emílio mandou uma mensagem para mim, cara, não vou para Venda Nova, vou correr na Rodossol. Vamos? Bora. Aí a gente foi tomar café no Doce Minas. Isso. Eu saí correndo aqui de casa, mas aí a gente teve uma distância ali, uma diferença de 3 km até encontrá-lo.
Dali a gente foi pro Doce Minas, tomamos um café massa. Deu 11 quilômetros aqui até lá, é isso? O meu deu Seu? 12. 12,4. Porque na ida a gente passou deu por dentro. Uma barrigada. Uma barrigada. E na volta deu alguns metros a menos, mas deu 24 cravados. Aqui na frente. Eu passei um pouquinho, porque eu cheguei aqui, estava 23,9. Eu falei, não, né? Quem chegou a 23,9? Assim, ó. Chega a 24. Aí eu cheguei aqui no final e voltei andando, porque também parar de correr os 12, né, que eu voltei. Parar, simplesmente atravessar a rua, entrar no elevador e sentar em casa, não ia dar certo. Tipo, sabe que aquele pessoal que termina o treino fica assim, ó, é burro, porque você precisa deslocar pelo menos uns 6 metros para fazer o próximo ponto do GPS, né? Ele não fica vendo as passadas que você dá. Aí, foi uma boa corrida. O meu deu 24, o seu deu 34. 34, né? Eu ainda fui lá na Ponta da Fruta, voltei, enrolei, entrei em Interlagos, parei no Doce Minas. Antes de enrolar, fui lá, vim em Interlagos, voltei na Passarela, voltei, entrei no bairro e tal, lanchei, depois eu fui lá no final da hora de Interlagos, voltei, deu enrosco ali. Quando chegou ali na Praia dos Recifes, deu 3 horas, aí eu parei e voltei de Uber, final. Ah, entendi. Você não veio até aqui? Não vim até aqui porque eu tinha, assim, um respiro para tentar fazer mais meia hora ou 40 minutos. Mas aí eu julguei que não ia ser. Bom, naquele já estava 11h20 da manhã, eu falei assim, não, tá muito tarde, tá acabando a bateria do celular. E na volta, eu nem te falei, mas na volta, na Barra do Jucu, ali na Rodossol, rapaz... Passou o pelotão de bike por você? Não, esse aí... Te pegaram? Não, esse aí foi fazer o rachão, né? Eles não sei. Foi. Tava com apoio, carro. Domingo foi o dia do rachão dos meninos aí. Tinha uma galera boa de rachão. Tinha, mas não. A rachão tava bom. Tava baixo, não. Pelotão principal passou com 50 bicicletas. A quantidade, mas eles se divertiram horrores e deu tudo certo. Mas não passaram por você? Não. Eles saíram 6 horas da manhã. E aí foram a Meia-Ipe... Eu passei por eles ali na passarela do cemitério. Entendi. E aí, cara, voltando, saiu uma menina da rua assim, ó. E ela saiu da rua e entrou na minha frente. Cara, e ela veio no pace... correndo? Correndo. E ela veio no pace bom, né? Veio no ritmo bom, eu vim no meu ritmo. Mas eu percebi, cara, que eu fui me aproximando dela e eu falei assim, deixa eu entender o que está acontecendo. Aí fiz uma coisa que eu não faço. Fui e olhei no relógio como é que eu estava correndo. Aí eu falei, estava 5 e alguma coisa ali, no 5h40, 5h30 e tanto. Vamos do jeito. Aí a menina foi ficando para trás, eu passei, ela foi ficando para trás. Aí quando você olhou... Não, eu olhei de novo. Eu tava lá, me deu 5h30. Eu falei, não, é ela que está diminuindo, não sou eu que estou aumentando. Era curiosidade minha, eu falei, Aí eu falei, legal, que eu estou conseguindo manter. Na verdade, ela acelerou só para ficar na sua frente, mas ele não... então não segurou, não deu certo. certo. Não deu certo. Aí eu fiz uma parada ali na reta de Barra do Jucu para poder comer. Na verdade eu nem comi, eu parei, tomei uma aguinha. Tomou aquela água com gás? Com gás, exatamente. Eu parei para tomar água com gás. Você queria que eu levasse a água. Mas eu falei, quer saber? Fui lá abrir. Inclusive o senhor deixou aberto na minha mochila. Não acredito. Quando eu comecei... o gás, cara. O gás... A tampinha estava solta. Que isso, foi o gás que abriu. Quando eu cheguei naquele primeiro ponto de ônibus, depois do Doce Minas, a água escorrendo assim, ó. Eu falei, tá danada! Aí eu parei, fechei a garrafa.
Aí eu parei para tomar água, ela passou. Eu falei, beleza, deixa aí. Tomei água ali e comecei. Aí vi lá na frente, de repente eu passei a menina de novo. Eu falei, uai. Aí eu não olhei no relógio, não olhei nada. Aí vim embora. Te confesso que sofri, o ponto de sofrimento ali foi depois da ponte. Foi depois da ponte. Quando começa aquela descida lá? Não, foi... Eu já estava cansado, mas eu estava administrando. Depois do viaduto... Não, quer ver? Mais para frente. Um pouquinho antes no shopping, em frente ao shopping ali, entre o shopping e o motel. Começou a dar uma coceira. Não. Com vontade de entrar ali no shopping dos Anéis. feira. Não. Não dá pra perder essa. Não dá. Não dá pra perder essa. Eu não perderia também. Foi dando uma moleza ali naquela região. Eu não perderia também. Rapaz, mas a Praça do Ciclista, quando eu cheguei na Praça do Ciclista, eu já estava bem cansado. Já estava... Mas eu vim embora dali. Minha batata da perna. Eu parei de sentir. Você tinha reclamado no começo? Que ela deu uma soltada no posto dos guardas, já chegando aqui. A esquerda aliviou zero, assim, ficou beleza. A direita ainda ficou meio... Carro velho demora para aquecer. Ainda mais álcool, né? E aí eu falei, pô, cheguei com a direita aqui ainda reclamando, mas a esquerda veio dali para ficar, veio de boa. Mas eu cansei ali da rotatória ali do ciclista para cá, da praça do ciclista para cá, e eu vim... 12 km de sofrimento. Foi bom. 1.4 é o que tem dali para cá. Dali para cá? Foi diferente para mim, tá? Foi interessante. Foi o meu recorde de distância. Bateu os 23. Bateu os 23.6 que tinha dado da outra vez. 23.3. Agora deu 24 cravado. Tá bom. E assim a gente vai se divertir. Eu também bati meu recorde aqui. Não de distância. No domingo passado eu tinha feito 3 horas. Sim. 33.2. 33.140. Como é que é? Não entendi? 33.140. Em 3 horas. E esse domingo eu fiz 34.420. As mesmas 3 horas. Deu 1 km e 300. Eu mandei lá a mais. Eu corri alguns, sei lá, 600, 700 metros a mais. Num tempo bem menor. Quanto tempo que tem aquele desafio? Foi março. Março aí? Abril, maio, junho, julho. 4 meses. Eu não tinha ideia que faz diferença. Tanto, Tava com sono? Se eu estava com sono? Não. Que hoje a gente vai falar sobre o efeito da privação de sono e da fadiga na corrida. É um bom tema. Você, como um cara que já fez uma experiência assim, de longa distância, tanto na viagem para Ushuaia, né? Ushuaia que você foi? Lá foi Patagônia. Patagônia chilena. Viagem para Patagônia chilena. Quanto nas experiências de randoneiro, essa última que você fez chegou de noite, né? Sim. Saiu que horas? Saiu cedo. Saiu 7 da manhã. Mas sono. Já tem experiência de ter que pedalar com muito sono? Não, eu já tive experiência de pedalar de madrugada, mas como eu estava tão animado ali, subi Goiapaba Sul, começamos a subir 10 para meia-noite e, sei lá, chegamos, era 1h30 da manhã, alguma coisa assim, chegamos lá em cima, era 1h20, 1h30 da manhã. Mas assim, como estava animado, aquela parada toda... Nem deu privação de sono. Não deu. Não conto isso, não. Mas nunca tive essa experiência, não. Tudo bem.
Você já teve essa experiência? Já tive. De correr ou pedalar com sono assim? Não, eu vou falar, né? A gente tem muito, como temos muitos corredores de trilha e ultramaratonistas que escutam a gente, mas não fazem nem comentário, né? Porque são cansados, né? O cara é cansado. Já não tem aquela proatividade. Eu não estou mais comentando sobre isso. De comentar no final do... Se achou, se falou besteira. É que tem um botão vermelho no teclado dessas pessoas escrito foda-se. Aí o cara vai e aperta. Toca o botão de foda-se, sabe? O que tiver vindo ali tá bom. Então aperta esse botão aí agora, que eu vou continuar falando. Então, cara, uma coisa que é comum, aliás, que é muito comum em ultramaratona, eu imagino, é a fadiga, naturalmente, depois de algumas horas, mas em distâncias maiores, privação de sono, principalmente quando provas que são mais de 100 km, que vão dar aí 7, 8, 9 horas, dependendo do nível do atleta, e 7, 8, 9 horas para os primeiros, mas que vão ser 12, 16, 20 horas segundos. A gente teve aí recentemente a Western States, que eu comentei com você, que é uma corrida de 160 quilômetros, 100 milhas, né? A gente teve agora esse final de semana a Badwater, que é uma corrida nos Estados Unidos que passa no deserto mais quente do mundo. Ela larga no ponto mais baixo dos Estados Unidos, 55 metros abaixo do nível do mar. E temperaturas... Já comentamos aqui, o Guzmão já fez essa corrida. Ela deve variar de menos 40 a mais 60. Cara, 55 é a temperatura média de todo o percurso. Deixa eu tentar ver aqui a brasileira que eu acho que você nem consegue suar nessa temperatura. Que isso? Solta o solado do tênis, né? Os caras tem que ir trocando de tênis, porque solta o solado. Só vou te falar aqui, ó. A brasileira que completou, Zilma Rodrigues, ultramaratonista famosa no Brasil, 40 horas e 22 minutos. 40 horas para correr 100 milhas. Deixa eu ver aqui o tamanho, 217 quilômetros. 217 quilômetros, 135 milhas. Tá? Então, cara, 40 horas são 2 dias correndo. 2 dias em atividade. Pode parar? Para dormir? Pode parar para dormir. Então, e aí a gente tem as ultramaratonas de 100 km que larga à noite. Por que largar à noite? Porque a temperatura é menor. Né? Na maioria dos lugares, pretende-se que a maior parte da corrida seja feita em temperatura fresca. Porque agora nós estamos entrando no verão no hemisfério norte, as coisas que estão acontecendo nos Alpes agora. Acabou, cara. Tem vídeo aí dessa... A gente comentou da corrida de Val d'Aran, teve várias corridas esse final de semana. No sol, os caras estão jogando água gelada na galera, no ponto de hidratação e tal, porque é muito calor. Então, correr de noite diminui o estresse térmico que correr no sol dá. Em contrapartida, você precisa abrir mão do sono. Você precisa abrir mão do sono, né? E não é todo mundo que, por exemplo, consegue no estado de pré-prova, uma prova de 100 km, 160 km, 200 tantos quilômetros, ficar na tranquilidade que você pode dormir de tarde e acordar tranquilamente 1 hora antes da largada para poder
Vou correr. Eu vou ter que ir mesmo. Né? Essa situação... Escovar dente. Cara, situação pré-provas importantes para alguns atletas, eu falo isso porque eu tenho alunos que fazem ultramaratona, eu já fiz ultramaratona, tem cara que não consegue comer 48 horas antes. De ansiedade, não consegue se hidratar direito, não consegue dormir porque tá ligadão, pilhado. E aí você já entra com essa, né, com esse background aí, para uma corrida que larga 8 horas da noite. Você vai passar mais de 40 horas correndo. E você já vem com um dia inteiro acordado, talvez dormiu mal na noite anterior, e aí você ainda vai ficar a noite inteira. Talvez, quem sabe, uma segunda noite, uma parte da segunda noite, né? Corrida de 100 km, tem gente que larga, corre a noite toda, passa o dia inteiro e ainda chega meia-noite. Então isso causa um efeito que chama privação do sono, que somado com a fadiga vai criar uma série de anomalias ali. É diferente, só contextualizando, é diferente você ficar sentado em frente à televisão, ou assistindo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa ali em casa, deu aquela festa. Não, numa festa você virar à noite. Aí você ficou sexta acordado, virou a noite de sexta para sábado, passou sábado acordado, foi dormir no domingo. Isso é uma situação. A outra é você começar a correr, 8 horas da noite, virar a noite correndo, ter um outro dia inteiro para correr. Você já, por exemplo, já teve situação de aula, você tá com muito sono? Puta, não, já. Qual é a sensação? Cara, eu tive uma que o beiço fica assim, mole. E o você olho? Já não consegue. E o olho? A baba vai escorrendo? Parece que tá tendo AVC, cara. Parece que tá tendo AVC. Imagina correr tá doido. Nessa disposição. Tá doido. Né? Então, um dos efeitos que são engraçadinhos, tem efeitos que são engraçadinhos, que as pessoas têm alucinações. Elas veem coisas, ou elas imaginam, ou elas estão meio sonhando e estão vendo coisas que na realidade não estão acontecendo. Falam com pessoas. A pessoa fala para ela que o caminho não é por ali, que é por cá, e aí ela se perde no percurso, porque falou com uma pessoa que não existe. A pessoa que vê chega num cenário e fala assim, nossa, eu já vim aqui, não sei o que lá. E na verdade ela tá fazendo looping, né? Déjà vu. Ela tá fazendo um déjà vu de 1 minuto atrás. E fica completamente abilolada no tempo e no espaço, né? Cara, e tem vários relatos, milhares de relatos. Acho que quase todo mundo que já correu ultramaratona de noite tem relatos assim engraçados de confusão mental. Uma vez eu fui fazer um treino, que era um treino que eu fazia quando eu treinava para outra maratona, que era um viradão. A gente saía às 8 horas de Viana para rodar 40... 8 horas da noite. 8 horas da noite. 50 quilômetros, chegar em Campinho. Carro de apoio, porque cada um vai fazendo o seu tamanho de corrida, né? Eu ia gerenciando os alunos e eu corria a parte toda. E uma vez o cara acho que já era meia-noite, Thiago, foi passando com a lanterna, aí a lanterna clareou assim fora do percurso, começou a ter uns pontos brilhantes, aí ele falou assim, olha, os vagalumes. Não era vagalume, era um monte de boi, cara, o olho brilhante. Olha, vagalume, não sei o que lá. Porra. Isso é lenda lá na Ômega até hoje, que é o Thiago Patão vendo vagalume onde não tinha, onde era boi. Não vai mexer com esse vagalume não, cara. Então, cara, tem várias coisas que acontecem nessa coisa de correr noturno e correr prolongadamente, correr cansado. E a primeira coisa que eu acho que é a minha experiência de desagradável de correr de noite é a lanterna. Para mim não há
atrapalha muito ela, ela balançando. Para mim atrapalha o quê? Porque fica um escuro e uma parte delimitada. E uma parte delimitada. Só que depois de 1, 2, 3, 4 horas correndo ali, cara... Você fecha o olho assim, ela continua ali. Fica aquela... eu tô ligado. Exatamente. Fica aquele negócio marcado na tua vista ali. Tô ligado. Que começa a te incomodar. Uhum. E isso aí é... Tanto que depois eu fui desenvolvendo minha maneira de correr, que é com mínimo de luz. Então eu boto a lanterna no foco bem baixo, ou se tiver gente correndo perto de mim, aproveita o brilho. Eu desligo a minha lanterna e fico só na penumbra ali, correndo, porque me dá menos desconforto visual do que ter a minha lanterna em foco ali. Posso dar uma sugestão? Que eu usei isso lá no Chile. Eu saí do dia, eram às 10 horas da manhã, foi num dos dias mais duros que eu peguei. Saí mais ou menos às 9 e pouco, 10 horas da manhã, estava chovendo e frio, muito, muito frio, muito, muito frio. Saímos, passamos pelo Parque Keular, fomos lá no Ventisqueiro Colgante. Era para eu ter acampado ali, era para eu ter ficado ali. O Alexandre falou, vamos acampar? Era 3h40 da tarde. Eu falei assim, não, que eu fiquei receoso de acampar ali. Por causa do frio, estava muito frio. Aí eu falei, porra, não. E a nuvem, cara, é muito interessante. A nuvem, a gente estava tão alto que a gente conseguia ver o topo das montanhas altas do nosso lado, mas muito próximo da gente. Então a gente estava no meio da cordilheira e a gente ficava olhando assim, ó, parecia que estava jogando açúcar de confeiteiro. E a nuvem parada. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui. E aí me bateu essa, eu falei, eu não vou ficar aqui. Aqui vai levar e vai fazer um frio do cão. E tava aquela sensação Você estava sem equipamento de frio? Não, meu cobertor térmico era para menos 15, meu saco de dormir era para menos 25. Eu tava, porra, podia ter ficado ali tranquilo. Bicho cagão. Cagão mesmo, cara. Ó, e o meu arrependimento da viagem é não ter dormido ali. No Parque Keular. Aí, cara, metemos o pé. Alexandre, topou, vamos embora. Eu lembro dos horários porque me marcou muito. 3h40 meti o pé. Cara, era 10 para meia-noite, a gente não tinha chegado ainda no lugar onde era pra gente chegar. Emílio, graças a Deus que estava de noite, que eu não vi a inclinação, que eu não vi o morro que a gente estava subindo. Que se limitou à lanterna, mas não parava de subir. E toma neve com chuva e gelo não, né? Mas aquela neve e a chuva vindo, um frio. Sabe o que eu fiz? Eu sei do que você está falando, porque eu piscava o olho assim, ó, a luz da lanterna ficava na minha lembrança botei o óculos de sol e deixei a lanterna ligada. Entendi. Cara, me deu um conforto, porque aonde a luz batia no asfalto, refletia a faixa. Sim. Eu ficava visível por causa para os outros, né? Para os carros que passavam por causa da lanterna. E o brilho da lanterna... Mas você só estava navegando pela faixa. Pela faixa. Se viesse um buraco... Não dava, porque a nuvem que eu via baixando, ela continuou baixando. Então eu não vi o Alexandre do meu lado. Eu não via. A gente fazia barulho de vez em quando para saber onde o outro estava. Mas eu botei o óculos, porra, me deu aquele conforto e eu conseguia ver, sei lá, um pouquinho na minha frente ali do pneu e ir embora. Então, eu usei e assim, me deu um conforto, um óculos escuro. Ou se você tiver, eu não tenho, mas se você tiver aquele óculos com lente amarela, ou esses óculos... Mas o óculos de lente amarela acho que piora Mas eu usei o óculos com a lanterna. Escuro. E aí ele me deu um conforto. E ele tirou essa coisa de você piscar e só a lanterna tá acesa o tempo todo. Com o olho fechado ou aberto, a lanterna tá acesa. Esse desconforto aí da lanterna já te deixa... Ai, duro. Cara, porque você tá cansado, você tá correndo, você tá pedalando. Qualquer desconforto, ele é maximizado. Então você começa ali com o conforto, o desconforto da vista que já enche o saco. E aí, a gente tem o quê?
tem gente que tem confusão mental. Por quê? Por causa do sono. É aquilo que acontece quando você está querendo estudar, ou você está na aula e vem aquele sono louco, ou então, quer ver outra situação que é legal, que você fica desesperado, é quando tem visita em casa, você está morrendo de sono, babando assim. É verdade. Tentando forçar para abrir o olho e não consegue. Quando você está dirigindo depois do almoço também. Aí você começa a falar besteira, de tão bêbado de sono. Aí vem aquela impressão, pô, tá bêbado de sono. O cara começa a falar coisa desconexa, o negócio de um assunto que... E a voz meio mole. O beiço pesado. Então isso tudo aí, por causa da privação do sono. Fica difícil de tomar decisões inteligentes, porque atrapalha a sua cognição. Sua inteligência foge. Falta neurotransmissor para você trabalhar a inteligência. Porque está tudo comprometido. Você vai ficando irracional. Isso que é dificuldade cognitiva. Você não consegue usar a inteligência. Então você vai fazendo coisas meio na burrice, né? Caraca, que loucura isso, cara. É igual quando você está com sono e tenta ficar acordado. Mas você não cai, não? Ah, porventura cai. Então aí vem outra coisa, que é o risco e a realidade das quedas. Inclusive quedas que você machuca, quem está com bastão quebra a clavícula, desloca um ombro. Então tem... Ah, que o bastão é preso aqui, né? Tem aquela cordinha que prende aqui? Tem a cordinha ou você tá com a mão nele, você tá com a mão. Solta. Quando você tropica, velho, você não tem... Não tem reflexo. Você não tem reflexo, você tá com a mão presa. Então, já aumenta o risco aí E aí, fadiga, privação de sono, você começa a ficar bem debilitado, né? Eu já vi... Você vai falar mais? Não, pode falar. Eu já vi alguns vídeos de soldado no exército que nitidamente os caras estão ali, só o corpo tá ali. Nossa. Eu nem tinha lembrado disso, mas minha primeira experiência o sargento com privação de sono foi no exército. O sargento fala com o cara, e aí, não, sargento. Aí você vê que o cara não consegue fixar o olho. O cara tá, não, sargento. Você tá comendo bem? Churrasco todo dia, sargento. O cara não tá ali, cara. Você vê que o cara não tá ali. É um negócio muito doido, cara. Aí, no exército, quando você entra, faz o período básico, no final do período básico você tem um campo, que é o que eles chamam de mato. Eu vou falar, foi pro mato. Então, esse campo de instrução é uma semana que você fica... Alone, sozinho? Não, sozinho não. Você está em instrução o tempo todo. Então é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E vai. As equipes de formação se dividem, só que você consegue notar isso lá pelo terceiro, quarto dia, porque sempre tem um instrutor diferente. São os seus instrutores normais ali do curso, mas você começa a ver assim, o tenente e o tenente nunca se encontram, porque quando um chega, o outro sai. Então, tem um turno da manhã, um turno da noite, eles se revezam. E você não. E a gente o tempo todo, cara. E à noite, aí a noite é o quê? Pista de orientação. O que é pista de orientação? Te larga no mato, eles escondem uns prismas, te dão uma carta, uma bússola, e você precisa contar passos. Irmão, pensa, equipes de 5... caras cansados, privação de sono, tendo que pensar, calcular e se perde e tal. E quando tinha que fazer patrulha à noite, dentro desse período, você já estava 2, 3 dias acordado, dormia meia hora por noite. Acho que numa dessas semanas, eu contei 4 horas e meia de sono na semana. Eu fechava o olho, mochila, fuzil, assim, calculava assim, até a próxima lugar que eu vou abrir o olho. Aí eu ia andando com o olho fechado, meio picando buraco na estrada, não sei o que lá, abri o olho, aí recalculava a rota, fechava o olho. Cara, tinha cara que caía
tropeçava e saia rolando para fora da estrada. Cara, é fantástico. Você assistiu Tropa de Elite? Assisti. Você anda, faz 4 horas da manhã. Chega o sargento fresquinho e fala assim, instrução, pega um flip chart, bota lá no meio do mato e começa a falar. De estratégia? Cara, e você babando, quando ele vê o cara... Soldado, o sargento? Ô, aluno, tá dormindo? Aí pega o fuzil, bota com a ponta do fuzil aqui na saboneteira e manda você equilibrar. Aí você já sabe, quando o cara fica todo mundo assim, ó, ninguém mais dorme, só o cara. Se ele cochilar, vai cair nele ou vai cair alguém. No filme, por acaso, o cara deu uma granada. Deu uma granada. Então, privação de sono. Outra coisa que acontece, cara, quando você está com privação de sono e fadiga, é uma mudança hormonal enorme. Então, seu corpo começa a te paralisar para você poder descansar. Só que você tem uma vontade, alguma coisa diz para você que você não vai parar. Mas o complexo hormonal ali está te induzindo para parar e para dormir. E lutar contra essa configuração aí é terrível também. Eu teve uma época, alguns anos atrás, eu estava fazendo uma faculdade, estava atualizando minha certificação Cisco, estava trabalhando durante o dia e dando aula durante a noite. Então eu saía de casa umas 7 e pouco da manhã, saía do trabalho umas 6 e pouco da tarde, 6h15, 6h20, começava 6 horas, aí começava a dar aula 6h30 e até 10h30, chegava em casa às 11 horas, comia alguma coisa, tomava banho e ia estudar para a certificação Cisco. E a certificação Cisco, no caso, era o seguinte, toda quinta-feira tinha prova. E aí você tinha... Não, toda terça-feira você tinha prova. E aí você fazia a prova, era aprovado, saiu o resultado na hora. Dali, abria imediatamente o material da próxima semana para você estudar. E você tinha que estudar 300, 400 páginas de material técnico até a próxima terça-feira, na próxima prova. Se você fizesse e não fosse aprovado, acabou o curso ali para você, automático, parava ali. Meu amigo, eu dormia 8, 9 horas por semana. Pergunta aqui. Meu olho, você tava encostando na nuca. Cara, tinha hora que eu falava assim, eu não tô conseguindo ler o texto, eu não sabia as letras. É um negócio muito doido. Agora você tá falando, eu tô associando o nome da pessoa. O que eu fazia? Ia, deitava 20 minutos, 30 minutos, às vezes 40 minutos, acordava e voltava. Aí voltava mais consciente das coisas. Cara, mas é muito doido, cara. E durante o dia, depois do almoço, que eu ficava em pé, no lado assim, que eu trabalhava na parte técnica, eu ficava em pé, eu não sentava, porque eu dormia, eu apagava, e eu apagava sem sentir, e eu ficava desmonta. Em pé. E quando o joelho? O joelho desmonta. Acontece isso correndo, o cara tá correndo, pá, o joelho desmonta, o cara cai de joelho no chão. Nossa senhora, meu cara, imagina isso correndo. Eu lembrei agora também que quando eu voltei do primeiro campo do exército, minha mãe botou uma cadeira de praia para tomar banho. Eu dormi sentado, com água caindo assim. Eu não duvido, cara, não duvido. Agora que eu tô lembrando da época, eu não duvido, cara. Outra coisa que acontece com a privação de sono e fadiga, combinação, é a supressão da sua capacidade imunológica, do sistema imunológico. Não é que ele cai, ele para de funcionar. E aí, não raro, tem pessoas que durante a ultramaratona, eles ficam doentes. Pode ser infecção de garganta, pode ser infecção urinária, até já agravada por metabólito e por desidratação. Mas desenvolve durante a ultra? Durante a prova. É mesmo? E aí fica doente. Naquelas horas ali? É. Caraca!
E aí desenvolve um processo ali infeccioso durante a duração da prova. Não é estranho isso poder acontecer. E uma outra ocorrência também que é relativo com fadiga, mas que agrava com privação de sono, é problema estomacal. Várias apresentações. Pode ser dor no estômago, pode ser vômito. E pode ser também diarreia. Muito relativo vômito e dor no estômago, né? E aí tem gente que também eu lembro, assim, agora você falando, eu lembro de enjoo. Lembro que eu comia, às vezes me dava enjoo. Era um negócio meio esquisito. Não descia bem. Não era bem o enjoo, mas não descia bem, ficava no cômodo. Depois que você passa algumas horas comendo só, tipo, doce, gel, bananada, não sei o que lá, começa a não descer mais nada. Por isso que precisa planejar direitinho, doce, salgado, a hora de botar. Tá fazendo 10 anos esse ano da expedição, da viagem. Vai fazer agora em novembro. Eu até hoje não consigo comer barra de cereal. Não consigo. Nossa, que perda. Não, assim... Não, só pra você ter ideia. É uma perda lamentável. É porque é uma coisa prática e rápida, né? Eu tirava do bolso aqui e comia. Até hoje eu não consigo comer. Eu pego, olho, até nas embalagens assim, eu tô no supermercado. Próximo tempo você vai comer uma barra de cereal. Cara, vou levar dá aquele trio. Dá aquele... Com aquele floquinho de arroz por volta. Não que eu não goste, eu até gosto, mas assim, a Cris comprou uma muito boa, mas não é de cereal. É de quê? Não, é uma outra barra, porque ela sabe que de cereal, cara, eu gosto. Cara, é terrível. Não faz de novo não, porque se alguém tiver doença... desculpa. Alguém com a doença do goto raso... Goto raso, sabe, né? Que isso... Escuta o vômito e já vem na boca. Exatamente. Não é pra isso não. Mas... Pô, eu tinha comprado uma barrinha lá na época. Pergunta ao Alexandre. A gente vai se encontrar no desafio. Eu tinha comprado uma barrinha diferente, nova, parará. Eu já tava meio enjoado daquela porcaria. Amigo, abri a barrinha. Aí fui abrir assim, ó. Aí na hora que eu abri... Já fechou. Não, eu tirei a lateral dela. Aí eu falei, pô, eu preciso tirar a outra lateral, né? Na hora que eu fui fazer assim, ela fez assim, ó. O cachorro, cara, segundo saiu correndo. Ficou sem barrinha. Viu? Reclamou. Fiquei sem comer, cara. Aí o Alexandre ria, falava assim, vai fazer o almoço? Eu falei, não, vou com fome. Cara, aí ele dividiu lá o que ele tinha lá comigo, a gente foi. A barriga fez assim, ó, cara. Eu tirei do plastiquinho assim, a parte de cima, ficou banana assim, ó, no chão, aí meu cachorro comeu. Porra. Isso aí me lembra um vídeo que eu vi essa semana, que o cara com o cachorro quente na mão, assim, dando bobeira, veio um pelicano e vapo, arrancou só a salsicha e ficou com o pão na mão. Aconteceu algo parecido comigo, mas com corvo. Lá no complexo da NASA, a gente tava comendo um lanche, aí a Cris ficou meio assim, ela falou, ó, tem corvo. Aí quando eu falei, tem corvo, ele veio na minha mão e flau. Eu falei, tem corvo. E levou seu lanche? Todo? Era um disquinho de comida, assim, um biscoitinho. Ele passou e pegou e levou. Aqueles lanches da NASA, alfabetizado. Foi embora, tá, vá. Ai, meu Deus do céu. Mas, cara, isso pode gerar alguma... Porra, durante a prova pode gerar uma cacetada de coisa. Você se perde. Mas você volta pro lado contrário. Não, pra mim, o pior foi alguém falando com você que o caminho não era ali. Mas então, eu já vi relatos da pessoa encontrou uma pessoa
Não, não é por aqui não, é pra lá. Aí ele volta 10 quilômetros quando ele vê que ele tá chegando na base, a próxima base. Ué, nós vamos daqui a pouco. Não, imagina o desespero do cara, o cara tá correndo, passou das pessoas por ele. 10 quilômetros aí, 10 quilômetros pra voltar errado, velho. Olha que miséria. E aí cai, se rala, se quebra, se perde, fica perdido. Porque se tem uma coisa que é pior do que você estar cansado com sono, é você se perder. Aí você multiplica a sensação, te dá uma sensação de desperdício de energia, que você fala assim, cara, pelo amor de Deus, eu fiquei 5 minutos perdido. Tudo amplifica. Né? Amplifica, cara. Tudo amplifica. Só amplifica as coisas ruins. Não, se você, por exemplo, der uma escorregada e dá uma tropicada com o dedão e tal, aquilo vai doer pra caralho. Vai doer pra caramba, você vai falar assim, nossa, vou começar a cair. Vira uma neura. E você tem que estar, de certa forma, muito bem treinado para você suportar isso. Não sei se você consegue treinar isso, mas então, suportar, você consegue melhorar essa relação com a fadiga. Um trauma para você, e você fala assim, porra, não quero fazer essa merda nunca mais, se eu quebrar. Não, se virar um trauma é até livramento. Mas dá para treinar o quê? Dá para treinar privação de sono, dá para treinar correr de noite, dá para você... Por que treinar? Porque aí você já conhece as suas reações, você não é pego de surpresa. Uhum. Vai ser ótimo? Não vai ser ótimo. Você consegue que as suas reações sejam melhoradas em relação a... E que você conheça o sintoma, de repente até para parar. Isso. Não, daqui para frente... E dá aquela soneca. Daqui para frente eu sei que vai ser só para trás, então... Pô, comecei a encontrar pessoas falando que o caminho não é por aqui. Então, pera aí que eu vou sentar aqui e tirar um cochilo. É, por aí. Mas dá para fazer algumas melhores. Você fez as 10 milhas ômega lá de Biririca, você fez uma noite, não fez? Você me chamou até para ir de bicicleta. Fiz. Mas aí... É um esforço controlado ali, né? Esforço controlado não... Mas eu já passei por ali já com tipo 4 horas de noite já. 4, 5 horas de noite adentro, né? É porque o negócio não é você tipo chegar, vou correr de 10 às 2 da manhã e tal. Não. O negócio é você ter corrido o dia inteiro, chegada de noite ainda para correr. Ou seja, você está totalmente cansado do bagaço. Eu nunca tive... a experiência da privação de sono em prova, não. Mas já tive um pouco assim em treino. Noturno de tipo, tá cansado, uma vez que a gente se perdeu. Você contou a história lá em cima? Isso. Aquela com o Nalei machucado? Isso, que o Nalei estava no carro com o pé torcido, nós saímos para fazer um pedaço, para encerrar, que era um pedaço de 15 km, que era só descer a montanha para um lado, subir pelo outro. E a gente se perdeu e acabamos rodando... Tipo, do 15 que tinha para rodar, rodamos uns 25. Ou quase mais. Você falou que chegou 4 da manhã lá de volta. Já era quase dia. Essas coisas que acontecem, sim, às vezes. Não. Ainda mais de noite. É isso. Quer saber mais sobre cansaço? Sobre fadiga? Corra. Corre de noite. Busca a primeira ultramaratona de 160 km e faz inscrição. Aliás, esse final de semana agora tem Ultra dos Perdidos. A gente falou no episódio passado. Agora. Na verdade, foi passou. Final de semana passado. Isso, né? Passou. A gente provavelmente vai gravar a resenha na segunda-feira. Então, fiquem ligados aí e procurem os resultados das histórias que rolou no Paraná. Ultramaratona dos Perdidos, se eu não me engano, ainda são 105 km. Não lembro como é que tá a distância. Não.
Pronto. 10 anos de Ultramaratona dos Perdidos. Esse ano tá completando. Uma prova que já trocou de dono. De organização. Isso. Já trocou de organização. Era do Ricardo Beraldi com a equipe dele lá. Trail Running Brasil. E mudou agora, não sei quem são os organizadores. Os organizadores não, mas deixa eu só ver aqui quais são as distâncias. (15 de julho, tá? Cara, ultramaratona. Mas o legal é que não é uma ultramaratona. Não é um negócio todo. Não é você falar assim, vou sair daqui e vou chegar, sei lá, em Iriri. Não é isso. Não é isso. Não é 100 km e volta da praça. Não é. Não é, eu vou ali no Lameirão e volto. Porque daqui no Lameirão dá 100 km, dá 50 km cravado. Eu não vou no Lameirão e volto. É 50 km o Ultra dos Perdidos, a maior. Então, não é daqui no Lameirão e volta. Pode até ser, mas é passando pelo meio do mato aqui, ó. Você passa Jacarenema, no meio da reserva Jacarenema, passa o Paulo Vinhas, vai passando. Não dá ainda porque não tem subida. Não tem. Só se você passar Buenos Aires, só Buenos Aires, desce Buenos Aires, volta por ali, cara, são 50 quilômetros de morro, subindo e descendo, numa trilha dessa largurinha, com mato, tudo quanto é lado. É por aí. Então não é isso que eu fico pensando. Não é um trajeto que eu fiz domingo. Ah, não. Entendeu? É um negócio tipo aquele lá que a gente tava, que chegamos lá no alto de Roda d'Água, que você falou assim, a trilha é aqui. A gente são 50 quilômetros numa situação daquela. Não são 50 quilômetros naquela situação, é subindo, estrada de terra, uma trilha e tal. É por aí. Pronto? Tá bom, né? Pronto. Um abraço. Up.